Já vimos na mensagem passada que há uma guerra acontecendo dentro de nós. Nós já vimos isso. E que o pecado ainda reside, habita em nossos corações. Então, como diminuir a influência do pecado? Já que ele ainda habita lá, já que ele ainda exerce influência, como diminuir essa influência? Como minimizar o poder que o pecado tem a nível do nosso coração? Como matar todas as raízes? Ou, na verdade, como matar todos os dias as raízes do pecado em nosso coração? Essa é a pergunta que falta a gente responder. Nós já vimos que não somos escravos. Nós já vimos que o pecado ainda habita e reside, influencia e exerce poder sobre nós. Mas então, como lidamos? Como cortamos todos os dias as raízes que o pecado ainda tem em nosso coração? É sobre isso que veremos essa noite. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leremos os versículos de número 1 até o 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Até aqui. Romanos capítulo 6, que nós já vimos, respondia à pergunta: devemos pecar para que, então, já que estamos debaixo da graça, devemos pecar para que a graça aumente? Era a pergunta que respondemos no capítulo 6. Que era a pergunta de alguém imoral. Era a pergunta da libertinagem. Devemos pecar, então, para que a graça aumente? No capítulo 7, que nós vimos na semana passada, é o capítulo que responde a pergunta: a lei consegue controlar a carne? Já não é mais a pergunta do libertino e do imoral. É a pergunta do moralista. É a pergunta do legalista. A lei serve? A lei, então, consegue dar jeito? A lei consegue controlar a natureza pecaminosa? E já vimos que não. Então, o capítulo 6 combate a libertinagem, o capítulo 7 combate ao legalismo,
E o capítulo 8, então? O capítulo 8 fala da nossa liberdade. Enfim, qual é a resposta? E a resposta é que somente o Espírito nos liberta do pecado. Somente o Espírito Santo de Deus nos liberta do pecado. E Paulo aqui, desde o primeiro versículo, começa a nos dar instruções de como viver no Espírito, então. O que se pareceria viver no Espírito. E a menos que nós façamos isso, a menos que nós andemos e vivemos no Espírito, nos encontraremos continuamente fazendo aquilo que Paulo diz no capítulo 7, fazendo aquilo que odiamos. Aquilo que eu odeio, é isso que eu faço. Mas aquilo que eu amo, eu acabo não fazendo. Enquanto nós não aprendermos a andar no Espírito, essa continuará sendo a nossa realidade. Repare, o Espírito Santo não foi mencionado, ou o Espírito em letra maiúscula, não foi mencionado sequer uma vez em todo o capítulo 7. Em todo o capítulo 7. Mas no capítulo 8, o Espírito Santo é mencionado 21 vezes. Por isso que muitos consideram o capítulo 8 de Romanos como o capítulo do Espírito Santo. 21 vezes, enquanto no capítulo anterior não foi mencionado nenhuma vez. E aqui é muito bonito que a gente comece a enxergar o Deus Trino, a Trindade exercendo o seu plano de salvação. O Pai elege, o Pai planeja o plano de salvação, e envia o Filho que realiza o plano de salvação. É o Filho que vive a nossa vida e que morre a nossa morte, que ressuscita. Mas aí vem o Espírito que aplica a obra do Filho. É o Espírito que prega aquilo que aconteceu fora de nós, numa cruz, e ele aplica em nosso coração. Cada um com a sua responsabilidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós não escolhemos uma pessoa da Trindade para dizermos essa é a mais importante. Não. O Espírito Santo tem um papel fundamental aqui. Sim, nós cremos que o Espírito Santo existe. Certa vez eu estava conversando com um rapaz de uma outra igreja e não sabia que eu era presbiteriano. E aí ele, de repente, começou a explicar as coisas, eu não falei nada. E ele disse assim, você sabia que na igreja presbiteriana as pessoas não acreditam no Espírito Santo? Ele me disse. Eu falei, é? Olha só que curioso. É mesmo? Por que base você está dizendo isso? Ah, não, eu sei, porque a minha avó, ela fala que lá na igreja presbiteriana eles não acreditam no Espírito Santo. Eu falei, é mesmo, rapaz? Acredito que eu sou presbiteriano e eu acredito no Espírito Santo e muito. E que se não fosse ele eu estava perdido. Em todos os sentidos. Então, de fato, nós acreditamos muito. O Espírito Santo não é a pessoa da Trindade menos importante, como às vezes a gente encara. A gente fala muito do Pai, fala muito do Filho, mas às vezes eu acho que a crítica é válida. Às vezes a gente não fala muito do papel do Espírito. E ele é fundamentalmente importante, e é isso que nós veremos nesse texto. O versículo 1 e 2 do texto que lemos dizem: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou do pecado que leva à morte. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Significa dizer, quando ele diz no versículo 1, que não há mais condenação para os que estão em Cristo, que Deus não tem mais nada contra nós, os seus filhos. Ele não encontra mais culpa em nós. Ele não encontra nada mais em nós para nos punir. Nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Aqui a construção gramatical, como isso aqui é colocado para nós, dá a ideia de que nem existe mais alguma coisa chamada condenação na vida do crente. Não quer dizer só que os seus pecados do passado foram perdoados e agora, presta atenção. Se liga, porque daqui para frente a história é outra. Não há mais condenação alguma no passado, no presente ou no futuro para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso mesmo. Essa notícia que Paulo começa dando aqui no primeiro versículo. Portanto, podemos admitir o mal em nós. Podemos admitir que não temos culpa porque Cristo suportou
a culpa e a condenação que nos era devida. É por isso que não resta mais condenação. Porque Cristo suportou a condenação por nós. Mas isso mostra o quanto há mal em nós, o quanto há pecado em nós, ao ponto de Cristo precisar ter morrido por nós. Mas ao mesmo tempo, é necessário que reconheçamos quanto somos amados. Que para Cristo ter entregado a sua vida significa que Ele nos amou profundamente. Então, quando a gente lida com esse primeiro versículo, duas verdades vêm à tona. Uma, que nós pecamos. Porque senão não seria nem necessário alguém dizer assim, olha, não tem mais condenação para você. Se algum guarda aparecer na rua para mim e falar assim, olha, não tem nenhuma condenação contra você, eu falo, beleza, eu sei, não estou infringindo nenhuma lei. Agora, se eu estiver infringindo alguma lei e alguém disser isso para mim, isso fará todo sentido. Só faz sentido dizer para alguém que não há condenação aquele que merece a condenação. Mas somos plenamente conhecidos e somos plenamente amados. E esse versículo tão pequenininho nos traz inúmeros benefícios e eu quero gastar um tempo tentando convencê-los de alguns. O primeiro benefício de que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, o primeiro benefício é que isso nos dá uma liberdade sociológica única. Isso nos dá uma liberdade sociológica única e incomparável. O que eu quero dizer com liberdade sociológica? O que eu quero dizer com isso é que se você entende isso, se você entende que você é esse pecador que merecia condenação, mas por conta de Cristo, Ele recebe essa condenação por você e você está livre dela, quer dizer então que você está livre para olhar para fora de você, olhar para a sociedade, olhar para os grupos fora do seu grupo e parar de dividir o mundo entre pessoas boas e pessoas ruins, entre vilões e mocinhos. Você que entende que já não há mais condenação para você, você está livre dessa tentação, ou deveria estar. Todo mundo está dizendo que existem pessoas boas e ruins. Sempre as pessoas boas são do meu grupo e as pessoas ruins são do grupo do outro. Se você é de esquerda, você acha que o problema do mundo está na direita. Se você é de direita, você acha que o problema do mundo está na esquerda. E assim, em qualquer outra divisão que há no planeta, as pessoas sempre estão dividindo o mundo entre pessoas boas e pessoas ruins. Todo mundo faz isso. Mas se você entende esse primeiro versículo, que você é essa pessoa que não recebe mais condenação, embora mereceria, você sabe a diferença que há entre você e uma prostituta, você sabe a diferença que há entre você e um assassino, você sabe a diferença que há entre você e um nazista, e a única diferença entre você e eles é que as sementes do seu coração que o tornam e o tornariam capaz de fazer as atrocidades que os nazistas fizeram, elas só não foram regadas. Elas só não brotaram porque nunca foram regadas. Mas as sementes estão lá. As sementes do pecado e da potencialidade para o mal estão todas lá, no meu coração, no seu, de uma prostituta, de um nazista e do pior ser humano que pisou na face da terra. As sementes estão lá. E o que nos diferencia tantas vezes é apenas que aquilo não encontrou eco, não encontrou um regador para que aquilo florescesse. Por pura graça de Deus. Então, aqueles que reconhecem que já não há mais condenação, não avaliam o mundo entre pessoas boas e pessoas ruins. Avaliam o mundo com pessoas miseráveis que precisam da graça de Deus. Apenas isso. Portanto, em Cristo temos a liberdade de encontrar misericórdia na nossa avaliação das outras pessoas e fornecer essa misericórdia. Porque nós fomos alvos de tanta graça, de tanto perdão e tanto amor. Nós não podemos nos considerar melhores do que outros. Em segundo lugar, isso nos dá uma liberdade de autoconhecimento. Quando nós sabemos que temos pecado e que mereceríamos uma condenação, mas Cristo nos liberta disso, nós podemos olhar para nós mesmos e reconhecer prontamente, como o salmo que lemos na nossa liturgia, que existe pecado em nós. E que é muito saudável
descobrir isso e considerar isso e reconhecer que somos perdoados. Tem uma história que me impactou muito, que é de um homem que tinha 3 filhos, e ele então sofre um acidente, e os 3 filhos morrem, e fica apenas ele e sua esposa. E esse homem, como um cristão, ele demonstrou um testemunho exemplar de fé. Em todos os momentos, esse homem demonstrou um testemunho invejável diante de uma perda tão grande. Esse homem passa os anos, ele se torna um pastor, e ele começa a pastorear uma igreja. E então, de repente, ele, na sua comunidade, ele começa a olhar para uma mulher e começa a sentir desejos impuros por ela. E esse homem começa a lutar contra isso de todas as maneiras, ao ponto que um belo dia ele resolve tirar a sua própria vida por conta desse tipo de sentimento ou desejo impuro no seu coração. Conta essa história verídica, porque geralmente a gente pensa que se chamar de pecador não é alguma coisa que faz muito bem para a nossa saúde mental ou para a nossa saúde espiritual. Mas eu quero dizer que é exatamente o contrário. Pessoas que não conseguem se enxergar como pecadoras, como a Bíblia afirma que são pessoas que se matam quando percebem desejos assim no seu coração. São pessoas que ficam surpresas. São pessoas que não eram saudáveis, muito embora pareciam. Enquanto meus filhos morreram, eu superei. Mas enquanto eu vi maldade no meu coração, então eu tirei a própria vida. Somos livres para um autoconhecimento quando a gente entende que já não há mais condenação. Eu posso reconhecer o que eu merecia, mas eu posso reconhecer o quanto eu sou amado e perdoado. Em terceiro lugar, reconhecer que não há mais condenação nos dá paz e nos dá segurança. E aí tem uma passagem de um livro do John Bunyan, que ele está relatando uma experiência de luta espiritual em que ele está sendo atormentado por memórias do seu pecado, enfrentando toda essa acusação de Satanás. E aí então, em um momento do seu relato, ele diz: mas um dia, enquanto eu passeava pelo campo, sentindo alguns golpes na minha consciência, temendo que algo estivesse errado, de repente caiu sobre minha alma essa seguinte sentença: a tua justiça está no céu. E quando pensava em sair, vi com os olhos da alma Jesus Cristo à direita de Deus. Eis ali, digo eu, a minha justiça. Deste modo, onde quer que eu estivesse, o que quer que eu fizesse, Deus não poderia dizer de mim: ele carece da minha justiça, pois a minha justiça estava diretamente na frente de Deus. Além disso, vi também que não era a boa estrutura do meu coração que dava melhor qualidade à minha justiça. Nem a má estrutura do meu coração tornava a minha justiça pior. E ele termina dizendo: pois a minha justiça era o próprio Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse é um relato de alguém aliviado. Esse é o relato de alguém que tem paz e que tem segurança. Alguém que percebeu que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Cristo é a sua justiça. E mesmo que ele se entristecesse pelo seu pecado, ele sabia que Jesus era a justiça que ele precisava, para que nunca ele estivesse debaixo de condenação. Ainda citando um grande teólogo do passado, agora dessa vez Martin Lloyd-Jones, um grande pregador galês do século XX, que ele diz: a maioria de nossos problemas se deve ao fracasso em perceber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E ele diz: o que acontece quando alguém se esquece de que não há mais condenação? Ele diz o seguinte: por um lado, sentimos culpa, indignidade, a gente fica muito sensível à crítica, a gente tem uma postura defensiva demais, porque tudo parece apontar para o medo que nós ainda temos
de que haja alguma condenação sobrando por aí. A falta de confiança e alegria na oração e na adoração, e até mesmo comportamentos viciantes, que podem ser justamente uma reação a um profundo senso de indignidade e de culpa. Então, por um lado, Martin Lloyd-Jones está dizendo, não compreender que não há mais condenação leva à culpa, leva a gente hipersensível, super defensiva. Por outro lado, não entender isso significa que temos muito menos motivação para viver uma vida santa. Os cristãos que não entendem o sem condenação, ou não há mais condenação, apenas obedecem por medo, obedecem por dever, mas não obedecem por gratidão, por segurança, por amor. E não há motivação tão poderosa quanto a gratidão e quanto ao amor para que nós obedeçamos. E aí então Martin Lloyd-Jones ele termina com uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele diz assim, a diferença entre um pecado de um incrédulo, de um não cristão, e o pecado de um cristão é a diferença entre um homem que transgride a lei do Estado e um marido que erra contra a sua esposa. Essa é a diferença entre um pecado de um crente e um pecado de um descrente. É a mesma diferença que há entre um homem que descumpre uma lei do Estado e o marido que peca contra a sua esposa. O marido que peca contra a sua esposa, ele não está descumprindo nenhuma lei do Estado. Ele não é passível de condenação ou de julgamento. Mas ele está errando, ele está pecando, ele está falhando no seu relacionamento amoroso. O homem não deixa de ser marido nesse caso. Ele continua marido. A lei não está em questão de forma alguma quando o marido erra com sua esposa, desde que ele não fira algum mandamento do Estado, né? Se ele matar a sua esposa, ok, aí ele feriu algum mandamento. Se não, ele não está ferindo alguma lei do Estado. E aí ele conclui, em certo sentido, agora é algo muito pior do que uma condenação legal. O fato de você ter pecado contra a pessoa mais importante na sua vida, isso torna para você mais difícil do que ter descumprido uma lei do Estado. Eu preferiria, ele diz, ofender uma lei da terra do que ferir alguém que eu amo. E aí, a sua última frase é, você pode e deve se sentir envergonhado por ter pecado contra a sua esposa, mas você não deve se sentir condenado, porque fazer isso é colocar-se de volta debaixo da lei. O que ele está dizendo é, como cristãos, nós ferimos um relacionamento. Como cristãos, nós entristecemos uma pessoa. Mas como cristãos, nós não mais somos condenados por descumprirmos a lei. A gente tem que se preocupar, sim, mais até do que antes. Se antes nós nos preocupávamos em não descumprir uma lei de Deus porque tínhamos medo da condenação, o que ele está dizendo é muito mais agora deveríamos ter medo de desagradar a Deus, não porque haja alguma condenação restando sobre nós, mas porque nós vivemos num relacionamento. E me dá pavor de entristecer alguém no relacionamento. É isso que Martin Lloyd-Jones está tentando explicar. O fato de que não há mais condenação em nós deveria levar uma vida de maior compromisso com a santidade. E não o contrário, como algumas pessoas pensam. Olha, mas se não há mais condenação, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Bom, você já demonstrou que ainda não compreendeu, não experimentou a grande verdade de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O versículo 1, então, ele diz que somos libertos da condenação do pecado. E o versículo 2, Paulo introduz uma nova temática que vai acompanhar o capítulo inteiro. O versículo 2 mostra como estamos sendo libertados do poder real do pecado. Então, no primeiro versículo ele diz, Deus resolveu a questão da nossa condenação. E a partir do segundo versículo, ele está falando, e Deus está trabalhando para tirar o pecado de dentro de vocês. Dito de outra forma, a salvação lida com a nossa culpa legal, versículo 1. Mas ela também lida com a nossa corrupção interna, versículo 2 em diante.
Versículo 2 diz: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Ele está falando de santidade aqui. E sabemos que estamos livres da condenação, porque a evidência disso é o versículo 2, porque Deus enviou o Espírito Santo em nossa vida para nos libertar do pecado. Essa é a evidência de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. A justificação é a base para a nossa santificação e nunca o contrário. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 1 e 2. Ele está dizendo, o fato de sermos santificados pelo Espírito é evidência de que houve uma justificação. E se você inverte essa ordem, está tudo errado. Se você estiver tentando conquistar a sua justificação, o seu perdão de pecados, por meio da sua santificação, você não entendeu o Evangelho da Graça ainda. É trabalho do Espírito Santo cumprir a lei, nos ajudar e nos capacitar a cumprirmos a lei de Deus. Não de maneira perfeita nessa terra, a gente não vai fazer isso de maneira perfeita, mas de uma forma que nós cada vez mais cortamos as raízes do pecado em nosso coração. É isso que o Espírito Santo nos ajuda. E é isso que ele tem um papel fundamental. Nós somos livres de fato da lei para que nós sejamos aceitos por Deus. Mas nós somos chamados sim a cumprir a lei, capacitados pelo Espírito Santo como meio de santidade. Nós somos sim chamados a cumprir a lei como meio, capacitados pelo Espírito Santo, como meio de nos parecer mais com Jesus. Embora a lei nunca sirva para dar jeito no nosso pecado no aspecto de salvação. Agora, preste atenção nisso aqui, talvez esse seja um dos pontos mais altos desse texto. Por que Deus enviou o seu Filho para carregar a nossa condenação? E por que Deus enviou o seu Espírito para quebrar as algemas da escravidão do pecado? Por que Deus fez isso? E ele fala no versículo 4 o seguinte: de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Então possamos cumprir as justas exigências da lei. O versículo 4 diz que o que Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida santa, ou seja, para que nós pudéssemos cumprir as justas exigências da lei de Deus. Esse era o objetivo maior de Deus. Quando Deus envia o seu Filho, quando Deus envia o seu Espírito, o que ele tinha por mente é nos tornar pessoas santas, que cumprissem as justas exigências da lei. Agora pense comigo. Se esse era o objetivo de Cristo, se esse era o objetivo de Deus, se Cristo fez tudo o que fez com a sua morte, vida e ressurreição, é nos tornar santos, essa então deveria ser a nossa maior motivação para viver uma vida santa. Pensa, tudo que Cristo fez enquanto aqui na terra, e tudo que Cristo fez na cruz e depois, Ele fez para nos tornarmos santos. Como que a gente teria qualquer outra motivação para a santidade, a não ser todo o esforço, todo o objetivo que Cristo tinha? Toda vez que nós pecamos, o nosso comportamento, no final das contas, ele está frustrando o objetivo de Deus e de todo o propósito da vida, morte e ministério de Jesus. É nisso que a gente tem que pensar. Cristo entregou a sua vida para me tornar santo. Eu não tenho direito de escolher diferente. E se isso não funciona para uma vida de santidade, eu quero te dizer que nada mais vai funcionar. Se você olha para tudo que Cristo fez e Ele tinha por motivo para que a gente cumprisse as justas exigências da lei e nos tornássemos pessoas santas, se isso não serve de incentivo, nada mais irá servir. O versículo 5 então nos diz, acompanhe comigo: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Até aqui, até o final do capítulo, Paulo vai focar no segundo benefício de estar em Cristo, que é vencer o pecado em nossas vidas. E para isso nós, ele já falou, não podemos depender do nosso próprio esforço, mas temos que depender de quem? Do Espírito.
Mas a pergunta ainda fica: como então andamos no Espírito? Como vivemos no Espírito? Ou como vivemos controlados pelo Espírito, que é os termos que ele usa aqui? E aí a resposta-chave no versículo 5 diz: pensam em coisas que agradam o Espírito. Existe uma conexão aqui entre viver e pensar. Eu sei que na versão que nós lemos, a NVT, não aparece a palavra viver, mas na nova versão internacional, a NVI, ela fala viver aqui, em conexão ao pensar nas coisas que agradam o Espírito. E ele está mostrando que existe uma conexão muito íntima entre a maneira como a gente vive e a maneira como a gente pensa. Uma coisa, e aqui pensar não é somente o racional, mas tem a ver com o nosso coração, com os compromissos mais profundos do nosso ser. A maneira como a gente vive tem tudo a ver com a forma como o nosso coração pensa, como o nosso coração sente ou com o que o nosso coração deseja. Tem uma frase de um grande teólogo do passado que diz assim: para saber a sua religião, basta saber aquilo para onde a sua mente vai nos momentos de solitude. Nos momentos em que não tem nada mais te distraindo, para onde a sua mente vai, para onde a sua mente repousa, aquilo que você pensa, de fato demonstra a sua verdadeira religião. Sua vida é moldada com aquilo que a sua mente se preocupa, com aquilo que a sua mente vai para quando você não tem mais nada te distraindo. Portanto, vencer o pecado em nossas vidas começa em nossas mentes. E a vitória sobre o pecado é sempre o resultado de mentes moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Devemos pensar nas coisas que agradam o Espírito. E certamente você está perguntando, ok, quais são essas coisas que agradam o Espírito? E Paulo vai revelando aos pouquinhos o segredo. Ele está falando que é o Espírito, tem que pensar nas coisas que agradam o Espírito, mas quais são essas coisas? E o resto do capítulo 8 inteiro vai dizer quais são essas coisas que agradam o Espírito. E o que agrada ao Espírito é que em Cristo somos adotados, amados e aceitos por Deus, que é o tema até o final deste capítulo. Pensar nas coisas que agradam ao Espírito significa nunca esquecer da nossa posição privilegiada, de que somos aceitos e amados por Deus. E enquanto deixamos que isso domine o nosso pensamento, as nossas perspectivas, as nossas palavras e as nossas ações, então nós somos santificados pelo Espírito. O Espírito se agrada da obra de salvação, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada por Ele mesmo. É disso que o Espírito Santo se agrada. E é nisso que deveríamos pensar de maneira muito mais constante do que nós fazemos. O versículo 6 até o versículo 11, eu vou precisar resumi-los aqui, mas a ideia é que quanto mais nós fizermos morrer as obras do corpo, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, mais nós vamos experimentar a vida espiritual que o Espírito nos dá. E a consequência disso, o texto diz, vida e paz. Quem não quer vida e paz? É isso que o Espírito Santo produz naqueles que pensam naquilo que agrada o Espírito. Versículo 12 e 13 nos contam que a mortificação dessa nossa natureza corrompida, do pecado, é uma das chaves mais importantes nesse processo de pensarmos naquilo que agrada o Espírito. Na versão que nós lemos diz fazer morrer, mas na versão revista atualizada, uma versão bem comum entre nós, diz mortificação. Devemos mortificar o pecado. Devemos fazer guerra e matar o pecado todos os dias em nossa vida. Mortificação significa uma batalha implacável e prática contra o pecado. Significa rejeitar absolutamente tudo que nós sabemos ser errado e declarar guerra contra tudo aquilo que o Espírito não se agrada. Isso significa algumas coisas. Primeiro, o cristão não brinca com o pecado. O cristão não tenta manter o pecado sob controle. Olha, assim, o pecado é como se fosse um animalzinho de estimação. Eu tento deixar ele aqui, e aí eu dou uma cuidada nele, mas eu não quero que ele, entre em casa. Eu deixo ele no quintal. Deixo ele no quintal, eu cuido bonitinho dele, mas assim, não extrapola. Não. O cristão mata o pecado.
O cristão não brinca. O cristão não deixa o pecado viver no quintal. Ele fica o mais longe possível do pecado e não o mais próximo possível sem ter entrado no terreno do pecado. Mortificar significa que você não deve simplesmente evitar o pecado, mas você deve evitar todos os caminhos que levam para ele. Não deve evitar apenas aquilo que é pecado, mas aquilo que é duvidoso. Aquilo que você não sabe se de fato é, como a gente viu hoje de manhã na escola dominical. Aquilo que não provém de fé, pecado é. Isso é mortificação. Isso é matar. Isso é fazer guerra. Isso é ter a mentalidade daquilo que agrada ao Espírito. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Paulo não está apenas apelando para a nossa força de vontade. Ele não está dizendo assim, olha, eu confio em vocês. Olha, eu confio na força de vontade de vocês. Vamos lá, vamos fazer guerra. Não. O tempo todo, desde o primeiro versículo da sua carta, ele está tentando nos convencer e motivar com o quê? Evangelho. Como ele começou esse texto dizendo, não há mais condenação. Eu não estou tentando te motivar com medo. Eu não estou tentando te motivar com o receio. Eu não estou tentando te motivar com a preocupação de que, se você não fizer, Deus vai te, castigar. Deus vai te pegar na esquina, cara. Cuidado. Paulo não está fazendo isso. Paulo diz assim, Paulo começa dizendo, não há condenação. Você imagina você tentando ensinar o seu filho, adolescente, ou criança, desobediente, assim? Filho, olha, não vai haver nenhuma condenação com você, tá bom? Você não vai apanhar, você não vai ficar sem o seu videogame o mês todo, não vai acontecer nada com você, tá bom? Não vai sentir dor, não vai ter nada, mas tem que obedecer o papai. Mas não vai acontecer nada com você, tá bom? Mas obedece, filho. Vocês imaginam um pai fazendo isso com o filho? Eu não me imagino. Agora Paulo está dizendo, ele começa o capítulo 8 dizendo, olha, não tem mais condenação, tá? Não, você não vai ficar sem o videogame. Não, você não vai apanhar. Não tem. Ele tenta motivar com algo extremamente mais poderoso do que o medo, do que a barganha, do que o receio, do que a aprovação conquistada pelos próprios méritos. Paulo conta o Evangelho de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É isso que agrada ao Espírito. É o Evangelho do começo ao fim. E se o Evangelho não é a motivação para mortificarmos o pecado, não é nenhum castigo, não é nenhuma condenação que vai nos motivar. Não funcionou com Adão e Eva. Por que funcionaria com a gente? A mortificação faz parte do que significa pensar nas coisas que agradam o Espírito. A mortificação enfraquece o poder do pecado sobre você. Quando você se concentra no que Cristo fez por você naquela cruz. O seu coração, ele explode de gratidão e amor. E então faz com que você tenha a motivação suficiente para dizer não ao pecado. Você reparou no versículo 12 que a gente leu? O versículo 12 diz, portanto, concluindo, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana pede. Vocês não têm que obedecer ao pecado, vocês não precisam disso. Lembre-se do Evangelho, lembre-se que vocês não estão debaixo de condenação, então vocês não precisam. Sabe quando o pecado te tenta, ele diz, olha, faz isso. Olha, isso vai te trazer prazer. Olha, isso vai satisfazer a sua ira, a sua indignação. O que o texto está dizendo é que você pode dizer para o pecado, eu não tenho que fazer o que a minha natureza humana me pede. E isso mortifica o pecado, isso mata o pecado pela raiz. Em resumo, matamos o pecado no espírito quando nos desviamos das práticas pecaminosas. E quando desviamos os nossos corações das motivações pecaminosas com um senso de amor e graça e gratidão por conta do que Cristo fez por nós, motivados pelo Espírito, trabalhando isso em nosso coração.
Muitos cristãos, infelizmente, tentam lidar com o pecado com as seguintes afirmações. Nós dizemos coisas como: se eu fizer isso, Deus vai me pegar. Então é bom não fazer. Medo. Ou, não, isso é contra os meus princípios cristãos. Ou ainda, não, eu não posso fazer isso porque isso vai ferir as pessoas. Ou, eu não posso fazer isso porque eu vou ficar envergonhado se alguém descobrir que eu fiz. Ou, eu não posso fazer isso porque isso vai ferir a minha autoestima. Ou, eu não posso fazer isso porque senão eu não vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro e me sentir em paz e tranquilo. Ou, eu vou me odiar pela manhã se eu fizer tal coisa. Paulo diz, essas coisas podem ser até verdadeiras, mas elas não funcionam. Elas são inadequadas. Elas não matam o pecado. Essas afirmações nada mais fazem do que levar a tentação até a lei e usam o medo para tentar resistir à tentação. Não funciona. Mas ele diz, devemos, pelo contrário, ao invés de pregar a lei para o nosso coração, devemos pensar naquilo que o Espírito se agrada, enquanto pregamos mini sermões do Evangelho diariamente para o nosso coração. É só isso que funciona. É pensar naquilo que agrada o Espírito, ou seja, o Evangelho, várias vezes durante o dia. Lembrando, não há mais condenação. Não, eu não preciso obedecer o pecado. Não, o Espírito Santo tem trabalhado em mim e gerado vida, e gerado paz, e gerado segurança e amor. E por essas motivações eu posso dizer não ao pecado e cortá-lo pela raiz. A vitória sobre a carne vem quando o Espírito renova a mente do crente pelo Evangelho. Portanto, não tem nada mais errado do que dizer que nós devemos pregar o Evangelho porque o Evangelho é para não cristãos. Não! Erro grotesco. O Evangelho é para pecadores, como eu e você. E precisamos dele todos os dias. Eu lembro que no auge do acho que era do primeiro seminário que eu fiz, achando que sabia muita teologia, eu olhava nos livros na biblioteca, ou os livros que eu queria comprar sobre teologia, e toda vez que o livro tinha no seu título a palavra Evangelho, eu falava assim, esse eu não preciso ler, porque eu sei tudo. Então, do Evangelho é base, né? O Evangelho é base. Quero coisas mais pesadas. Quero estudar sobre o supralapsarianismo. Quero estudar sobre o Evangelho. Todo mundo sabe o que é o Evangelho. Que erro infantil. Que erro perigoso. Nós precisamos do Evangelho todos os momentos da nossa vida, porque nada combate o pecado pela raiz, como só o Evangelho faz. O medo do inferno não faz isso. A barganha não faz isso. O medo da condenação não faz isso. Mas motivados pelo amor e pela notícia de que não há mais condenação. Quando a mente do Espírito se torna a nossa mente. Quando a gente entende o que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que eu apresentei do capítulo 1 ao 11, que é o Evangelho. Agora, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Motivados pelo Evangelho, transformem-se pelaquilo que vocês pensam. E pensem aquilo que agrada ao Espírito. E o que agrada ao Espírito é o Evangelho. Conseguiram entender? Eu sei, o capítulo 8 ele é bem confuso até o versículo que nós lemos. Mas você conseguiu entender o raciocínio? Paulo deu a notícia boa para dizer, é com ela que vocês lutam contra o pecado. Não é pelo medo, é pela mente do Espírito, é pelo Evangelho. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, fundamentado nas misericórdias de Deus apresentadas no Evangelho. Eu quero terminar com uma frase que eu quero que você leve ela com você. Uma intimidade com Cristo, através da meditação do Evangelho, nos levará a uma santidade ou uma moralidade
que as regras ou o medo jamais nos trarão. Vou repetir. Uma intimidade com Cristo, através da meditação das coisas que agradam o Espírito, do Evangelho, nos levará a uma santidade que regras, que o medo jamais nos trarão. Quando você estiver lutando na sua vida cristã contra esse pecado que ainda reside, contra esse pecado que ainda habita, lembre-se, mas alguém habita no meu coração. O Espírito habita lá, o texto diz. Cristo habita lá. E quando eu penso no Evangelho, essas coisas vão perdendo raiz no meu coração e eu posso viver uma vida santa.